bairros altamente desejáveis, né? E quando você olha para a idade das casas, você vê um volume de casas se deteriorando numa velocidade importante. E como esses bairros, como essas propriedades são propriedades que estão em diversos terrenos separados, as grandes incorporadoras não têm interesse em entrar nesse mercado, Entendi. porque não existe escala aqui para eles. Eles geralmente, o que eles fazem é construir um bairro inteiro novo, Certo. mas eles não têm essa capacidade de investir de forma fracionada em Investir em vários reformar ativos uma aqui. casa. Entendi. Exato, né? Tá. Então, a gente entendeu isso aqui, e aí esse é o nosso modelo de negócio. A gente compra casas velhas, derruba essas casas e constrói casas novas para serem vendidas, né? Tá. Você perguntou de tamanho, tudo isso. O que chamou muito a nossa atenção é que a diferença de preço de uma casa velha para uma casa nova nesses bairros, ela é de 4 até 5 vezes. Era a minha próxima pergunta. Então, é isso. Imagina, é uma casa velha que você comprou por $500 mil e você vai vender uma casa nova por 2 a 2,5 milhões de dólares. Mas por quê? Aumenta a Claro, metragem também. exatamente. Tá? Então, além de, enfim, da gente adicionar muito valor porque é uma casa nova, num bairro super desejado, uma coisa que eu não conseguia fazer na Loft é aumentar o tamanho do apartamento. Claro, A claro. gente conseguia fazer tudo lá dentro, mas eu não conseguia aumentar o tamanho. E era muito frustrante aqui, porque a gente colocava os melhores acabamentos, melhores armários e tudo, mas eu nunca conseguia vender o apartamento por mais da metade do preço de um lançamento. Ok. Então, quando tinha um lançamento nos Jardins, sei lá, ele vendia por 40 mil metros e eu vendia por 20 mil metros. Sim. E por que isso? Porque a fachada é velha, porque a garagem é apertada, porque não tem lazer. Eu não controlava as outras variáveis. Sim. Quando você constrói uma casa do zero, você controla todas as variáveis. Você tem esse papel em branco, né? Sim, Então, sim. primeiro, a sacada que você já teve aqui. A gente compra casas, sei lá, de 120 metros quadrados, constrói casas de 400, né? Você consegue fazer casas com pé direito super alto, com um lazer super bacana, com uma fachada super imponente e assim por diante. Certo. Então, você adiciona muito valor em cada uma dessas etapas aqui, né? E além dessa relação com as construtoras, com os construtores, o pessoal que vai construir ali, você fala de fachada imponente, eu pensei em arquitetura. Você também deve ter uma rede de arquitetos aí, pessoal criativo que pensa no porque é uma outra questão cultural, né? Total. Aquele bairro, aquela cidade específica, que tipo de fachada que as pessoas gostam, quanto de fundo, quanto o Exatamente. jardim na frente, atrás. Imagino que tudo isso seja Sim, sim. parte da história. Todos esses aspectos são aspectos super importantes de tomada de decisão. E você tocou num ponto super importante. A fachada tem um valor percebido muito grande. Sim. Tem uma expressão em inglês que é bragging rights, ou que é o direito de você dizer que você mora lá, né? Então, quando você passa, quando a pessoa chega e fala, olha, eu moro aqui, você tem uma fachada super bonita, super imponente, tem um impacto muito grande no valor da casa. Certo. Então, a gente estuda muito também isso aqui. Como é que a gente ataca esse desafio, né? A gente usa arquitetos locais, primeiro, então, que tem um conhecimento muito grande do que são as tendências daquele bairro, daquela microlocalização, não só em termos estéticos, mas em termos funcionais também. Então, qual é o layout adequado para essa casa? Vou te dar um exemplo. A suíte master tem que ficar no piso térreo lá. Então, os outros quartos, você pode até ter duas suítes masters, mas se você vai ter só uma, ela vai ficar no térreo, para o dono da casa ficar mais perto de tudo que está acontecendo na casa, né? Aqui, culturalmente, para a gente não imagina isso. As crianças vão ficar em cima, vão ficar embaixo. Lá é assim, né? Então, esse tipo de conhecimento é muito importante a gente ter parceiros locais. E aí, o que a gente faz, a gente vai criando um banco de projetos e a gente tem o nosso time de arquitetura no Brasil que faz adaptação nesses projetos aqui. Então, quando a gente compra um terreno, ou uma casa velha, né, que vai virar um terreno, que tenha características parecidas, a gente faz pequenas adaptações naquele projeto de forma muito mais ágil, né? Isso é o que influencia o índice de desejabilidade? Eu vi é o valor do metro quadrado, rapidez da venda, renda do comprador e a escola. Isso é o que você vê, então, aquele bairro tem um índice de desejabilidade X vezes, ou X isso. indicador.
E aí, com base nesse X indicador, você tem uma inteligência que te fala, então esse é o tipo ideal de fachada, esse é o tipo ideal de construção e aí por diante. É algo nessa linha? Esse índice, ele mostra muito para a gente quais são os bairros que a gente deve atuar e Ok. quais são as quadras dentro desse bairro que a gente deve atuar. Tá. Porque existe uma variação de preço muito grande dentro de um bairro, né? Então, vamos pegar, a gente está aqui gravando em Moema, né? Uhum. Moema, essa foi uma metodologia que a gente desenvolveu na Maison, melhorou na Loft e melhorou bastante na Invisto, tá? Quando você pega Moema, você tem 4 grandes quadrantes. Você tem a Avenida Ibirapuera, que separa Moema entre Moema Índios e Moema Pássaros. Sim. E você tem a Avenida Rouxinol, que separa uma parte de baixo, que tem rota de avião, da parte de cima, que não tem rota de avião. E você tem uma âncora muito importante, que é o Parque Ibirapuera, numa dessas quinas aqui. Tá. Então, quando a gente cria um índice em que a gente consegue ver quadra por quadra o valor do metro quadrado, a velocidade de vendas das casas ali, o nível de renda e a qualidade das escolas, porque o critério para você poder estudar numa escola nos Estados Unidos é o seu endereço, né? Isso te dá com muita clareza quais são as quadras mais desejáveis, né? Tá. Então, o que o índice de desejabilidade faz para a gente é mostrar onde a gente deve atuar, tá? E aí, em cima disso, a gente tem uma outra ferramenta que é como é que a gente precifica aquela casa específica, tá? Então, vamos dizer que entrou uma casa disponível para a venda hoje de manhã. Primeira curiosidade é que esses mercados são tão aquecidos, Renato, que quando uma casa entra 9 da manhã à venda, é muito comum às 3 da tarde já ter 10 propostas para compra daquela casa. Então, a gente tem que ser muito ágil, né? Então, o que que a gente faz? A gente tem um modelo que mostra todas as casas que são comparáveis com a casa que a gente poderia construir ali, que foram transacionadas nos últimos 6, 12, 18 meses aqui, Tá. tá? E a gente entende quais são todas essas características dessas casas, e aí entra no lado de quantos quartos, qual o tamanho, quantas vagas e assim por diante, para a gente identificar qual o tamanho de casa que a gente deve construir, qual o valor do metro quadrado que a gente vai conseguir vender e, por consequência, quanto que a gente pode pagar na casa velha, né? Então, é uma conta de trás para frente e a gente chega nessa proposta. Então, primeiro, quando a gente tem um comitê de compra, de aquisição da casa velha, a gente tem uma série de decisões que foram tomadas aqui. Mas o estilo da casa, especificamente, é uma decisão posterior. Então, a gente primeiro faz a aquisição da casa, e aí você tem vários comitês de design para cada uma das casas que a gente está desenvolvendo. Entendi. E aí a gente olha características, de novo, dos comparáveis, do que está saindo naquele bairro, o que as pessoas estão buscando mais naquele bairro, né? Entendi. E a beleza disso é que isso é replicável. Sim. Então, a gente consegue perceber as tendências e consegue usar as melhores práticas de um projeto para o outro para criar projetos cada vez mais eficientes também. Perfeito, perfeito. Vamos caminhando então para a parte agora do apetite do investidor brasileiro, né, que vai começar a investir nesse mercado. Vamos lá. Mas tem só um pontinho que eu queria fazer primeiro, que é a questão das escolas, que você falou que eu achei muito bacana. Que lá o IPTU deles é isso. Ele, primeiro, está vinculado, claro, ao valor da casa, assim como aqui, mas a escola ela é financiada por esse IPTU. Então, você tem Exatamente. casas que valem mais, você tem mais grana que é levada para as escolas. Exatamente. Que é, né, sempre uma coisa boa. Então, esse é um ótimo ponto que a gente descobriu nessa nossa jornada também. Existe um ciclo virtuoso aqui, desculpa. Então, é isso, um pedaço do IPTU que você paga vai para o orçamento da escola. Sim. Então, quando você compra uma casa numa região que tem uma escola muito boa, quando você tem uma escola muito boa que traz demanda para a pessoa comprar, você faz com que o preço daquela região vai subindo. Só que o IPTU, ele também é uma função do valor da casa. Quanto mais as casas daquele bairro vão se valorizando, maior é o IPTU e maior é o orçamento da escola. Quanto maior o orçamento da escola, mais, enfim, melhor a escola performa, melhores alunos, melhores professores, e aí ela sobe no ranking
e o preço das casas sobe porque a escola foi melhor avaliada. Tá, Então você tem esse ciclo virtuoso aqui que é muito bacana no mercado americano também, que a gente consegue perceber, perfeito, né? perfeito. É. Não, depois no final a gente vou querer dar mais uma última pincelada, porque isso é muito, eu acho, isso me tocou quando eu li, então acho que é uma coisa que vale mencionar. Sim. E